Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago uma mensagem que Deus falou ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E esse vídeo, ele é sobre um assunto um pouco polêmico muitas vezes, que é sobre o amor ao mundo. Quantas vezes nós vemos cristãos que são apaixonados pelo mundo, apaixonados pelas coisas que o mundo pode oferecer e acabam deixando esse amor pelo mundo ser maior do que o amor por Cristo. E isso aí revela que ele não é um verdadeiro cristão, mas sim um falso cristão. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Se você tem dúvidas, eu vou deixar ele aqui em cima no card para você conseguir ver também esse vídeo e entender um pouco mais sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Mas quando eu falo aqui que nós vemos alguns cristãos que amam mais o mundo, é porque eles não são verdadeiros cristãos ainda. Eles ainda não entenderam realmente o que é o amor a Cristo e o que nós temos que deixar para amar a Cristo de todo o coração. E eu estava fazendo minha leitura bíblica, como eu sempre falo com vocês aqui nos vídeos, e li em 1 João uma parte que fala sobre o amor ao mundo e por que nós não devemos amar ao mundo. E eu quero ler com vocês aqui essa passagem bíblica. Então, está em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Aqui João, ele traz esse alerta à igreja sobre não amar ao mundo. E ele fala uma coisa muito importante, que é: quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, se nós temos amor pelas coisas do mundo, se nós temos uma paixão, se os nossos olhos brilham pelas coisas do mundo, é porque nós não conhecemos o amor verdadeiro de Cristo. Eu fiz um vídeo esses dias sobre esse assunto, sobre o amor verdadeiro de Cristo, falando que Deus nos amou primeiro e por isso nós podemos amar. E quando nós reconhecemos o amor de Cristo, quando nós entendemos o que é o amor de Cristo, nós não queremos mais nada. Nós não desejamos outro amor, nós não desejamos outras coisas para satisfazer a nossa vida, porque a nossa vida, ela fica completa com Cristo. Então, quando nós entendemos isso, quando nós conhecemos de fato o verdadeiro amor, quando nós conhecemos de fato Cristo, entendemos o que Ele fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz, o que Deus fez por nós, entregando o seu único filho por nós para sofrer ali naquela cruz, nós passamos a não amar mais o mundo. Nós não desejamos mais as coisas do mundo. Mas claro que a gente vai continuar vivendo no mundo. Não é porque nós vamos conhecer o amor de Cristo que nós vamos viver em uma outra atmosfera e não vamos mais viver aqui nesse mundo. Não, nós vamos continuar vivendo no mundo, mas vai ser um pouco mais fácil a gente conseguir negar as coisas desse mundo, negar as vontades da carne. Quando nós temos Cristo, quando nós temos o Espírito Santo direcionando a nossa vida, quando nós realmente entregamos a nossa vida para Cristo, para Ele nos direcionar, para Ele guiar a nossa vida, os desejos da carne vão ficando mais fracos. Nós somos um ser composto por alma, corpo e espírito. E o nosso espírito que precisa governar. Se a nossa alma está governando, vai ser muito fácil a gente querer fazer as vontades da carne. Vai ser muito fácil a gente amar ao mundo, porque nós vamos desejar as coisas desse mundo, porque a nossa carne, o nosso corpo físico vive nesse mundo. Então a gente vai querer desejar as coisas que a gente vê aqui no nosso cotidiano, as coisas que acontecem no mundo. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida, a nossa alma ela fica num nível abaixo. E é como se o Espírito Santo chegasse para a alma e falasse assim, ó alma, fica aí quietinha no seu canto, senta aí, que quem tá dominando sou eu. E aí os nossos desejos, eles ficam mais retraídos, porque o nosso espírito vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós desejamos mais as coisas de Cristo. Nós não vamos desejar as coisas da carne. O Espírito Santo ele não vai nos direcionar segundo a nossa carne, mas sim segundo a vontade de Deus.
porque é o Espírito Santo quem comunica o que Deus tem para nós. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito. E por isso nós precisamos estar com o nosso espírito alinhado, com o nosso espírito dominado pelo Espírito Santo. Quem precisa estar dominando a nossa vida é o Espírito Santo. Nós não podemos ser guiados pela carne, porque se nós formos guiados pela carne, nós vamos sim amar ao mundo. E amando ao mundo, nós não vamos amar a Deus. João é bem claro aqui nesse texto, que se o amor ao mundo está predominando em nosso coração, o amor do Pai não está em nós. Nós não conhecemos o amor do Pai verdadeiramente. E quando eu fui relendo essa carta de 1 João, Deus falou muitas coisas ao meu coração e me falou que eu precisava fazer um vídeo sobre esse tema, que nós precisamos deixar de amar ao mundo. Os nossos olhos não podem desejar, não podem ter paixões pelo mundo. Nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar estar com Cristo. Nós precisamos desejar ter uma vida próxima de Deus. Nós precisamos desejar que o nosso espírito esteja mais fortalecido que a nossa carne, que a nossa alma. E para isso nós precisamos conhecer mais do amor de Deus. Nós precisamos conhecer mais a Cristo, nos aproximar mais dele. Precisamos ter uma vida mais intensa com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de fato. Nós não podemos apenas enxergar Deus como um senhor bonzinho ou um senhor malvado que está lá no céu e se a gente cumprir o que ele falar, nós vamos ser abençoados. Nós não podemos enxergar Deus dessa forma. Nós precisamos enxergar Deus como o nosso Pai, como alguém que nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Cristo. Nós precisamos ter essa visão de Deus. E quando nós começamos a enxergar Deus dessa forma, quando nós começamos a experimentar de fato o amor de Deus, quando nós conhecemos o amor de Cristo por nós, isso se torna mais fácil. Se torna mais fácil deixar de amar ao mundo e amar a Deus. E esse vídeo é um alerta mesmo para você. Pare e reflita nesse momento. Se você ainda está amando mais ao mundo do que amando a Cristo, peça ao Espírito Santo para que ele comece a direcionar a sua vida e realmente entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que ele possa governar a sua vida. Deseje e busque ser direcionado pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar, nós precisamos colocar intensidade no nosso relacionamento com Cristo, porque outra pessoa não pode fazer isso por nós. Jesus, ele já veio ao mundo, já veio a essa terra, morreu por nós, ele fez a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entregar a Deus de fato a nossa vida para que ele a governe. E precisamos deixar de amar ao mundo, precisamos deixar que o Espírito Santo direcione a nossa vida para que a gente possa estar mais próximos de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like, um comentário e a compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.